todas as graças. Senhora cuja santidade é tão grande que só Deus pode entendê-la e explicá-la. Senhora cuja perfeição, cuja grandeza, cuja beleza é tão grande que beira as raias da divindade. Foi essa senhora que no dia 15 de novembro de 1994 apareceu para mim vestida como está aqui, né, na imagem de Nossa Senhora das Graças, a Madonna miraculosa, milagrosa, e apareceu com um botão de rosa na mão esquerda e na mão direita uma hóstia resplandecente. Essa belíssima senhora, naquele dia, deu-me a comunhão e também deu uma mensagem também para o meu grupo de oração presente. Uma jovem que estava ali, tinha tirado várias fotos, né, de mim, do meu grupo de oração, cantando, rezando. A única imagem que havia ali presente na casa onde estávamos rezando, aqui mesmo em Jacareí, era a imagem da Rosa Mística de 80 centímetros que eu tinha, né? E era uma imagem simples, de gesso, sem nada assim, né, de especial. Tinha chorado 2 meses antes, mas artisticamente assim não tinha nada de grandioso, né, na imagem. Uma imagem simples. Ela havia batido várias fotos da gente cantando e rezando, colocou a máquina na bolsa na hora da aparição, porque era ainda do tempo do rolo de filme, né? Então ela tinha batido todas as poses, não tinha mais nenhuma, colocou a máquina na bolsa e durante a aparição concentrou-se, né? Muito bem, durante a aparição ela ouviu um barulho da máquina como que batendo, né? Uma foto flash, e em seguida o barulho da máquina rebobinando. Ela achou estranho, a máquina está voltando o filme, que ela pensava que já tinha acabado, mas na hora não deu muita importância, né? Acabou o cenáculo, isso foi acho que uma quarta-feira, e daí no sábado seguinte, essa mesma moça chega chorando, né? E dizendo para mim que no meio das fotos que ela tinha tirado da gente no cenáculo, havia uma que ela não havia tirado. E ela não tinha aquela imagem, né, em casa, não tinha lugar nenhum, nunca tinha visto aquela imagem. E não sabia de onde tinha vindo. Então eu disse a ela, mostre-me. E ela me mostrou. E então era essa face belíssima que está aqui. No mesmo momento que eu a vi, né, eu na hora reconheci a face de Nossa Senhora como aparece para mim. E então eu disse para ela, é Nossa Senhora, inclusive com a flor e com a hóstia, como ela estava aquele dia quarta-feira. Olha aqui, é ela. E então, né, mostrei para todas as pessoas do meu grupo de oração, né? E na aparição perguntei a Nossa Senhora se aquele rosto era o rosto dela. E Nossa Senhora, com seu habitual carinho e bom humor, disse, como meus filhos, vocês não estão me vendo? Então ela havia confirmado, sou eu, é o meu rosto materno que eu dei a vocês, para consolar vocês, para dar forças a vocês nesses tempos difíceis e para iluminar, né, com a minha luz a vida, a caminhada de vocês todos para o céu. Os anos se passaram e as dúvidas também ao longo dos anos continuaram. Muita gente acreditou, como eu, que era Nossa Senhora, acreditou na palavra de Nossa Senhora, mas muita gente não acreditou, né? E disseram que era uma montagem. Na época a gente nem tinha computador só se tornou uma coisa assim que todo mundo conseguiu adquirir, né, de 1999 para frente, porque antes disso a gente não tinha computador em casa, as pessoas não tinham computador, né? Então disseram que isso daí
era uma imagem, era um quadro, né? Que eu havia feito uma montagem, colocando uma flor, que eu tinha cortado uma garrafa de Coca-Cola, tinha colocado ali para parecer que era uma flor, que eu tinha roubado uma hóstia da igreja e tinha colocado a hóstia num quadro de Nossa Senhora e tinha tirado a foto dizendo que era Nossa Senhora, né? Comunhão que Nossa Senhora tinha me dado. Tantas coisas horríveis falaram, né? Sobretudo os padres, né? Que se esforçavam por todos os modos para provar que esse quadro não era verdadeiro e para, através disso, conseguirem me prender, né? Por charlatanismo, né? Eles diziam na época que eles iam provar a qualquer custo, né? Que essa foto aí milagrosa não era Nossa Senhora, né? E que eu tinha feito todas essas montagens aí, né? E que iam me prender por charlatanismo. Eu sofri muito por causa dessa foto, porque os padres queriam, né? Usar justamente ela, que era a maior prova do amor, do carinho de Nossa Senhora por nós, da sua presença aqui, para me prenderem por causa dela. Então eu sofri muito por causa disso, muito mesmo, né? E foram dias de muito sofrimento, mas eu aguentei firme, né? E disse para Nossa Senhora, olha, aconteça o que acontecer, eu nunca vou deixar a senhora. Eu vou ficar firme até o fim e quem quiser me perseguir, me prender por causa dessa foto, que prenda. Mas eu nunca vou deixar de dizer que essa foto é realmente a face sagrada da senhora e que a senhora confirmou para mim e que a senhora aparece aqui. Eu nunca vou, por covardia, eu nunca vou negar nada. Nunca. E aguentei tudo. Tudo, todas as difamações, todas as calúnias que fizeram de mim por causa dessa foto. Então essa foto me custou muitas lágrimas, muito sofrimento, né? Ao longo dos anos. E tempos depois, algumas pessoas pegaram, que tinham ganhado essa foto, porque um moço na época que trabalhava numa fotótica e que era amigo meu, ele conseguiu dos donos, que eram japoneses, que eles fizessem as fotos da Sagrada Face de Nossa Senhora, também do corpo de Santa Bernadette incorrupto, né? De outros sinais de Nossa Senhora da época. Eles faziam essas fotos de graça e me davam para que eu pudesse dar para as pessoas, para a conversão das pessoas. Eles disseram, essa é a nossa forma de contribuir com você, com Nossa Senhora. Então eu dava as fotos para todo mundo que vinha aqui nos anos 90. Dessa imagem aqui, no dia que chorou também, as fotos que a gente tirou, eles faziam, né? E me davam caixas e caixas de fotos dessa imagem de Nossa Senhora chorando, e eu dei para todo mundo, né? Milhares de pessoas ganharam aquelas fotos, a gente ficava até tarde escrevendo atrás nas fotos o que era, né, aquele sinal, o que era aquelas lágrimas, o que era a face de Nossa Senhora, para dar para as pessoas entenderem. Muito bem. Esse moço, né, reproduziu essa foto de Nossa Senhora, do rosto dela assim, aos milhares. Perdemos as contas de quantas cópias foram feitas. Todo mês, a cada dia 7, ele entregava caixas e caixas para a gente, para mim, e a gente ia distribuindo, né, lá no Monte Antigo para todo mundo. Então, muita gente ganhou esse sinal de Nossa Senhora. Muitos acreditaram, outros, infelizmente, não acreditaram, né? E eu me lembro que teve umas pessoas que uma vez pegaram essa foto, ganharam, acreditaram e resolveram tirar a foto desta foto. E então, quando foram revelar a foto, Nossa Senhora saiu sem a flor, sem a hóstia, com a cabeça mais levantada e com um brilho, uma estrela no meio da testa dela, né? Como a imagem de Nossa Senhora Estrela da Manhã. Então, eles ficaram impressionados e vieram me trazer e disseram, olha, tiramos a foto da Sagrada Face de Nossa Senhora e olha, ela saiu diferente.
mostrando que verdadeiramente, né, era uma foto milagrosa. Nossa Senhora estava viva nessa foto e até inclusive mudava, né, se modificava quando a foto era tirada da foto original. Essas fotos de Nossa Senhora, as cópias, né, que foram distribuídas para as pessoas, eu me lembro que uma vizinha da minha casa, onde eu morava antes com a minha mãe, ela ganhou essa foto, colocou numa moldura na casa dela. 6 meses depois, ela veio me procurar dizendo que o quadro que ela tinha feito estava todo molhado e ela tinha tirado o quadro para ver se atrás estava tendo umidade na parede e a parede estava seca. Então eu disse, me traz o quadro que eu quero ver. Então eu tirei a tampa de trás do quadro, da moldura, tirei a foto e percebi que a tampa do quadro atrás era totalmente seca, a fotografia nas costas dela era totalmente seca e só na superfície da foto onde estava o rosto de Nossa Senhora é que escorria um líquido, mas não era água não, era um líquido oleoso que quando passava a mão tinha uma certa oleosidade e tinha perfume também, cheirava algo assim como que uma coisa assim de árvore. E eu falei para ela, olha, deixa esse quadro comigo aqui uns tempos, vamos ver, né, se aqui na minha casa também acontece. Se for, a gente vai tirar dúvida, né, se é ou não uma coisa sobrenatural. Então coloquei o quadro lá em casa e o quadro seguiu vertendo aquele óleo lá por um bom tempo, né? Até uma vez um padre que tinha ido lá me desafiar viu um quadro vertendo óleo, eu abri o quadro para ele ver, ele disse, foi você que colocou esse óleo aqui, né? Falei, não, você não está vendo o óleo sair do rosto dela na sua frente, seu animal? E está vendo por acaso eu colocar óleo aí na foto de Nossa Senhora na sua frente? Não está vendo escorrer na sua frente? Brotava assim, ó, as gotas de óleo no rosto de Nossa Senhora assim, depois escorria na frente dele. E o animal ainda não acreditava. Falei para ele, você está vendo colocar óleo aí na sua frente, animal? Então, se não está vendo, é Nossa Senhora. Mas não adiantou, né? Para eles não adianta, não tem nada que adiante. Então, o quadro permaneceu lá, vertendo óleo por um bom tempo. Depois, né, infelizmente, aquele quadro foi roubado. 3 anos depois, uma outra foto da face de Nossa Senhora Maior que eu tinha, na minha capelinha também antiga, lá na minha antiga casa, um dia de manhã começou a verter óleo, né? E tinha umas pessoas lá que estavam fazendo o cerco de Jericó, era um dia 7, as próprias pessoas que iam fazer cerco de Jericó na minha casa disseram, ah não, isso aí é goteira do telhado que escorreu aí no quadro e molhou o quadro. Eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, escuta, vocês vêm aqui fazer cerco de Jericó na minha casa para Nossa Senhora e não acreditam em Nossa Senhora? Que fé que é essa de vocês? Vocês ficaram aqui a noite inteira até amanhecer o dia. Não choveu, não tinha goteira nenhuma aqui. De repente, ao amanhecer do dia, o quadro começa a molhar na frente de vocês vêm falando que é goteira? Que fé que é essa que vocês têm? Peguei o quadro, abri o quadro na frente deles e disse, olha aqui, ó, seco por trás e molhado só na face de Nossa Senhora. Estão vendo, ó? Não é água, é um líquido viscoso, oleoso, estão vendo? Põe a mão aqui, esses animais. Aí eles puseram lá e viram que era um óleo, um líquido viscoso mesmo. Aí ficaram me olhando com aquelas caras, né, de tacho. Aí eu falei mesmo, né, tenho medo de vocês, tem hora. Porque ao mesmo tempo que parece que vocês têm fé, tem hora que parece que vocês não têm fé. Tenho medo de vocês, tem hora. Algo me diz que vocês, em algum momento, né, vão abandonar Nossa Senhora, vão me abandonar, vão até se voltar contra mim, entendeu? E até vão passar a falar mal de mim e mal de Nossa Senhora. Tenho medo de vocês, conforme a hora. Entendeu? E de fato isso aconteceu depois mesmo. Então, aquele quadro ficou vertendo óleo por um dia inteiro. E no outro dia, misteriosamente, acabou.
e saiu tanto óleo, né, que até borrou a foto de Nossa Senhora, estragou assim um pouco a foto, e eu tenho esse quadro guardado comigo. Eu ia trazer ele aqui hoje para a gente venerar, mas aí aconteceu todas essas coisas, né, horríveis, né, com a minha mãe na minha casa, minha vida eu não pude trazer, não tive cabeça, né, para lembrar disso e trazer isso aí. Mas está lá, e eu vou trazer para vocês verem. Eu guardo ele assim, as 7 chaves, para que não seja roubado como o outro foi. E é uma prova concreta, verdadeira, de que Nossa Senhora verdadeiramente nos deu, né, essa face milagrosa, imprimiu a face dela nessa foto, e mesmo as cópias da original, também por meio dessas fotos Nossa Senhora realiza prodígios, né? Realizou sinais, prodígios e graças para aumentar a nossa fé ou para dar a fé a quem não tinha, né? Mas ao longo dos anos as dúvidas sempre continuaram, e eu sempre rezando, pedindo a Nossa Senhora para que ela providenciasse alguém, né, que fizesse um estudo científico, né, nesta sua Sagrada Face, para provar de uma vez por todas, de alguma forma, não sabia como, que era a face dela. E até que, enfim, né, nesse ano de 2017, essa pessoa apareceu, que é a nossa queridíssima Rafaela Bompiani, e a Renata também, né? Graças a Renata, que passou para sua irmã a foto da Sagrada Face de Nossa Senhora, e a Rafaela fez a análise, né, para nós. A Rafaela Bompiani é formada em fotografia, fez a universidade, a faculdade de fotografia, tem mais de 30 anos de experiência, né, no trabalho fotográfico, no ramo fotográfico, e ela fez, né, um estudo científico desta foto com, né, os aparelhos e programas mais sofisticados para poder descobrir se era o rosto de uma imagem ou o rosto de uma pessoa viva. E as conclusões vocês vão ver agora aqui. Vou abrir aqui para vocês meu blog oficial, e vocês vão ver aqui de novo. Sei que muita gente já estava aqui no dia em que eu li a análise da Rafaela, mas muita gente não estava, não tem internet, né? Não viu o cenáculo, e eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Vale a pena ver de novo a maravilhosa análise da nossa querida Rafaela Bompiani, da Sagrada Face da Nossa Mãe do Céu. Deixa eu só localizar aqui. Foi no mês de agosto. Vamos ver se por aqui vai. Não, deixa eu ver por aqui. Por aqui eu vou conseguir. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Agosto. Muito bem. Aqui. Achei. Acompanhem comigo. Retumbante resultado. Ah, não, esse aqui é vídeo. Esse é o outro. Esse é o texto. Cadê? Aqui está. Retumbante resultado da análise da Sagrada Face de Nossa Senhora, Rainha e Mensageira da Paz, feita pela senhora Rafaela Bompiani, Maria Santíssima e Jesus na hóstia consagrada, vivos na foto. Foto número 1. Foto original da Sagrada Face de Nossa Senhora,
na aparição de Nossa Senhora do dia 15 de novembro de 1994. Ela se apresenta sorrindo com uma rosa vermelha e uma hóstia. Em volta da sua cabeça existem 2 focos de luz distantes entre si. Foto número 2. Foram eliminadas as altas luzes ou luzes mais, ressaltando com mais definição os detalhes da Sagrada Face. Os pontos de luz também estão mais focados. Aqui está ela, né? Nossa mãezinha belíssima. Dá para a gente ver nitidamente os 2 focos de luz aqui que ela falou. Aqui o botão de rosa fechado e também a hóstia. Jesus Eucarístico que ela me deu em comunhão naquele dia. Foto número 3. Análise da radiação infravermelha. Nesta análise, aparecem somente corpos e luzes a altas temperaturas. Toda a Sagrada Face está iluminada e tem alta temperatura, como de um corpo vivo. Seu véu também está iluminado pelas luzinhas. As luzinhas que estão como que coroando a cabeça de Nossa Senhora parecem ser estrelas pairando no ar. Elas têm alta temperatura. Estes pontos de luz iluminam fortemente todo o rosto e o véu e estão muito próximas da cabeça, formando várias sombras que podem ser vistas no véu de Nossa Senhora e nas suas dobras, e as sobrancelhas fazem sombra nos olhos. Embaixo do nariz, o lábio superior também sombreia o lábio inferior. A Sagrada Face de Nossa Senhora tem as maçãs do rosto acima das bochechas salientes, o que faz com que se forme uma sombra na parte inferior do rosto. No lado superior direito da foto, pode-se notar uma parte do véu iluminado. Provavelmente, ali encontra-se também uma terceira luz, ou estrela, que o ilumina. Observa-se também um ponto de luz quente acima do seu lábio. Tem-se a impressão de que é uma lágrima. A hóstia também saiu na análise da radiação infravermelha. Ela também tem alta temperatura. É Jesus Eucarístico vivo que Nossa Senhora deu em comunhão mística ao vidente Marcos Tadeu. Ou seja, todos os corpos e luzes aqui analisados são corpos com altas temperaturas. Um corpo a alta temperatura é um corpo vivo. Vale lembrar que se fossem luzes normais do espectro de luz que conhecemos, elas não teriam apresentado resultado nenhum, luz nenhuma nesta análise. Portanto, a foto milagrosa é realmente a Sagrada Face da Virgem Maria que aparece para o vidente Marcos Tadeu. E aqui está a foto de Nossa Senhora analisada no infravermelho, né? No infravermelho só aparecem iluminados corpos vivos que emanam calor e, portanto, emitem, né, a luz infravermelha, a radiação infravermelha. O rosto de Nossa Senhora apareceu na análise dessa radiação. Iluminado, né? Muito iluminado. As 2 estrelas aqui do rosto dela também muito iluminados. Aqui também a hóstia, Jesus Eucarístico, muito iluminado. Isso significa o quê? Se essa hóstia aqui fosse uma hóstia normal de igreja, né? Se essa hóstia fosse talvez alguma outra coisa que eu tivesse colocado aqui, como os padres falaram uma vez, ou que era uma hóstia, né, que eu tinha tirado da igreja, ou então era uma cartolina. Não apareceria aqui, entendeu? Sairia tudo escuro, porque não estaria irradiando calor. Ora, uma hóstia feita de trigo não tem calor, porque não é uma pessoa. É só, né,
um objeto feito de farinha. Se aqui saiu essa hóstia iluminada, significa que aqui tinha alguma coisa viva, um corpo vivo, que tinha inclusive altíssima temperatura e saiu aqui iluminado, irradiando a luz infravermelha. Nossa Senhora sempre me disse que nessas comunhões ela me dava o corpo, sangue, alma e divindade do seu Filho vivo. Então, ou seja, se aqui saiu essa hóstia iluminada, está provado que aqui estava Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, vivo, com o seu corpo, sangue, alma e divindade, e Nossa Senhora me deu a comungar o corpo do seu Filho vivo naquele dia. E aqui também, ao sair o rosto iluminado dessa Senhora, né, irradiando a luz infravermelha, né, de calor, isso confirma, né, que esse rosto não é nem quadro, nem imagem. Porque se fosse, teria saído totalmente escuro, totalmente apagado aqui. Se saiu iluminado, é a prova de que é o rosto de uma pessoa viva, que tinha temperatura no seu corpo, uma temperatura altíssima, por sinal, ao ponto de sair nitidíssima aqui nesta análise. A análise do infravermelho exclui, da radiação infravermelha, exclui completamente a possibilidade de fraude. Se fosse um quadro, se fosse uma imagem, na hora em que a Rafaela colocasse aqui no infravermelho, ela iria descobrir a fraude, né, a falsificação na hora, porque iria aparecer tudo escuro, ou seja, não ia aparecer o rosto de Nossa Senhora, não ia sair nada, muito menos a hóstia. E Nossa Senhora fez um sinal tão lindo, tão perfeito, que não só o rosto dela saiu iluminado no infravermelho, mas também o corpo, sangue, alma e divindade do seu Filho também. Quando a Rafaela foi analisar a Sagrada Face de Nossa Senhora, eu não falei nada, mas eu já sabia, né, o resultado que ia dar na face de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora sempre disse que era a face dela e eu sempre acreditei no que ela me disse. Agora, quando ela me disse, né, me mandou análise dizendo que a hóstia também tinha saído iluminada, aí eu caí de costa. Porque eu não poderia imaginar, né, que Nossa Senhora iria também deixar impressa na foto, né, a luz infravermelha do corpo, sangue, alma e divindade do seu Filho Jesus Eucarístico, que ela me deu a comungar naquele dia. Então, foi realmente assim uma análise retumbante essa, que não deixa margem, né, não deixa nenhuma margem de dúvida no nosso coração, não deixa margem assim a nenhuma outra hipótese, né, que não seja Nossa Senhora e Jesus vivos nessa foto. E tem mais, a análise de comparação das Sagradas Faces de Nossa Senhora, Rainha e Mensageira da Paz de Jacareí, e da imagem da tilma de Nossa Senhora em Guadalupe, que são essas duas aqui. Conclusão da Rafaela Pompiani. A imagem, as duas fotos, parecem de uma menina de mais ou menos 25 anos de idade. A divisão dos cabelos no centro da cabeça é o mesmo, assim como o tipo de cabelo liso ondulado, com cores escuras muito parecidas. O tamanho da fronte é o mesmo. São iguais as sobrancelhas finas, o perfil perfeito do seu nariz, o perfil da maçã do rosto ou bochecha também são iguais. Na foto de Jacareí, os lábios de Nossa Senhora estão sorrindo. O lábio superior faz sombra no lábio inferior, não podendo se ver perfeitamente o contorno da boca. Na foto de Guadalupe, ela sorri muito levemente, mas o tamanho da boca de ambas as fotos é muito parecido. O olhar das duas imagens
está direcionado a alguém mais abaixo dela. Em Guadalupe era Juan Diego e aqui era eu. Mas os dois transmitem docilidade, atenção e ternura. Em geral, o tamanho do rosto em altura, do alto da fronte até o queixo, e em largura, de lado a lado do rosto, é o mesmo. E podemos dizer que se trata da mesma pessoa. Ou seja, que Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz, que aparece nos nossos dias em Jacareí, ao vidente Marcos Tadeu, é a mesma senhora que apareceu em Guadalupe em 1531 ao índio Juan Diego. Então, aqui estão as duas, né? O tamanho do rosto daqui até aqui é o mesmo para as duas. E o tamanho do rosto daqui até aqui, nas duas, também é o mesmo, né? O nariz também é do mesmo tamanho, os olhos e a boca, né? Com a diferença de que uma foto, né, foi dada 500 anos atrás e essa outra aqui foi dada nos nossos tempos, 500 anos depois desta. Então, vemos, né, que é a mesma senhora, e isso confirmado cientificamente, né, pelo estudo que a nossa querida Rafaela Bompiani fez. Ora, a pesquisa, o estudo científico que a dona Maria Helena Chartuni fez na imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida, constatando, quando ela foi quebrada, constatando que ela ficou muito tempo mesmo dentro do Rio Paraíba, como contaram os pescadores e como o padre Vilela havia deixado escrito, né, nos seus registros. A pesquisa que ela fez confirmou que Nossa Senhora Aparecida ficou realmente em lugar molhado durante muito tempo, porque quando ela se quebrou, a imagem se escamou toda. E a terracota, quando ela quebra seco. E quando Nossa Senhora Aparecida se quebrou, ela escamou toda, né, os pedaços dela, comprovando que havia muita umidade, né, na terracota que a imagem era feita. Ora, se o estudo científico dela serviu para confirmar essa verdade, né, como, e todo mundo acatou, como que a pesquisa, o estudo científico da Rafaela, dizendo que este rosto aqui é verdadeiramente de uma pessoa viva, e que aqui também nessa hóstia há o corpo vivo de uma pessoa que inclusive tem temperatura. Por que o estudo científico dela também não pode ser aceito? Não pode ser válido. É válido sim. E diante disso, você só tem duas opções. Ou você aceita a verdade confirmada pela ciência aqui, né? Ou você rejeita tudo isso e continua seguindo o seu caminho, vivendo como você quer, sem obedecer Nossa Senhora, né? E lembrando que eu não vou obrigar você a acreditar na Sagrada Face de Nossa Senhora, não, né? Você é quem decide. Agora, se você negar que essa face é de Nossa Senhora, mesmo depois de ter sido provado cientificamente que é, para que a sua negação, a sua teoria tenha valor, você vai ter que primeiro fazer faculdade de fotografia como a Rafaela, vai ter que estudar e trabalhar, ter mais de 30 anos de experiência como ela em fotografia, fazer um estudo científico sobre isso, imparcial e honesto como ela, sem deixar a sua opinião, o seu preconceito influir no resultado, e daí você apresentar o seu resultado e você vai ter que explicar em que você se baseia, né, para dizer que essa face que ela analisou e disse que é de uma pessoa viva, que é de Nossa Senhora, não é de Nossa Senhora. Você vai ter que defender a sua tese, você vai ter que provar, né, com tese científica, que isso
não é Nossa Senhora que o resultado da Rafaela não vale. Aí a gente pode, talvez até ouvir o que você tem a dizer. Do contrário, vai ser só a sua opinião, o seu achismo, que vai valer tanto quanto o de um analfabeto que chega para um cirurgião, para um médico, e diz para ele: saia daí, você que estudou não sabe operar esse doente, quem vai operá-lo sou eu que nunca estudei, que não sei ler nem escrever. A sua tese, a sua teoria, sua conclusão vai valer tanto quanto a de um analfabeto que tenta ensinar o médico cirurgião a fazer uma cirurgia. Para mim não vale nada. Quer provar que essa face de Nossa Senhora não é dela? Estude, trabalhe 30 anos com fotografia e faça um estudo científico sério como a Rafaela Bompiani fez. Aí talvez eu possa considerar a sua hipótese. Do contrário, não aceito não. Para mim vale tanto quanto a palavra de um analfabeto que quer operar um doente no lugar de um médico estudado. Para mim você é um louco, um desvairado, um soberbo que acha que sabe mais do que quem estudou e trabalhou a vida inteira com fotografia. Para mim não vale nada. Então, aqui está provado definitivamente que é a nossa Mãe Santíssima que há 26 anos está aqui neste lugar bendito de Jacareí, dando as suas mensagens de amor para os seus filhos. E vejam, né, como é linda a nossa mãe. A face dela em Guadalupe é muito bonita. Não digo que não é, não, né? Mas a nossa aqui é muito mais, né? É mais jovem, é mais terna, né? É mais carinhosa. E naquele momento ela foi captada, né? Interessante também nisso, que Nossa Senhora aqui no frente, ela está meio assim na diagonal. E ela deixou a foto dela ser registrada pela máquina da moça que estava no meu grupo de oração, justamente na direção em que ela estava ajoelhada na sala da casa onde eu estava fazendo cenáculo naquele dia mesmo. Nossa Senhora, eu estava com Nossa Senhora no meio e ela estava assim meio à esquerda da gente, né? De lado assim, na diagonal. Então a máquina fotográfica dela pegou o rosto de Nossa Senhora assim, ó, na diagonal, não foi de frente e nem foi na direita também, foi justamente no lado em que ela estava ajoelhada mesmo, aonde terminava a sala, né, da família onde eu estava rezando e começava o corredor da casa. Se eu voltasse naquela casa hoje em dia, eu saberia localizar direitinho aonde eu estava, onde Nossa Senhora estava e aonde essa moça que Nossa Senhora deu a foto milagrosa na máquina dela estava ajoelhada também. E é exatamente o ângulo em que o rosto de Nossa Senhora está aqui. Certinho, não tenho que pôr nem tirar. Então vocês vejam, meus queridos irmãos, Nossa Senhora, né, nos deu a sua face aqui. A nossa querida Rafaela Bompiani, cadê meu báculo? Esqueci. A Rafaela Bompiani também analisou para nós, né, a outra foto de Nossa Senhora que foi batida desta foto milagrosa e saiu sem a rosa, né, e sem a hóstia, e também nela Nossa Senhora saiu irradiando a luz infravermelha. Isso significa o quê? Que Nossa Senhora não estava só viva no dia em que ela deu essa face milagrosa, mas nas cópias das fotos de hoje em dia, ela também sai irradiando essa luz infravermelho de calor, como se ela estivesse viva ainda hoje na foto. Entenderam? Então, aonde está essa foto? Está de uma forma misteriosa, mística, sobrenatural e inexplicável para nós, a Mãe do Céu, levando as suas graças, as suas bênçãos. E, portanto, ter essa face, esse quadro de Nossa Senhora na nossa casa, é como que o mesmo que ter Nossa Senhora viva em nossa casa, abençoando a nossa casa. Então, feliz, né, de quem vive
a sombra dessa face de Nossa Senhora. Jesus uma vez disse, né, a Santa Faustina sobre o quadro dele, né, Jesus Misericordioso: a casa, né, que tiver essa imagem, né, esse quadro entronizado, terá a minha bênção, né, e será acumulada com as graças do meu misericordioso coração. Feliz a alma que viverá à sombra dos dois raios que saem do meu coração, o sangue e a água, pois que essa alma não será atingida pela ira do meu Pai. E o mesmo eu posso dizer da Sagrada Face de Nossa Senhora. Feliz, 1000 vezes feliz quem vive à sombra desse quadro, dessa face sagrada de Nossa Senhora, porque não será com certeza atingido pelos raios da ira do Pai, né? Do Pai de Jesus, do Pai e do Filho de Deus, porque Nossa Senhora estará ali como advogada, como medianeira, como protetora dessa família, dessas almas, né? E hoje, na sua mensagem, né, Nossa Senhora nos pediu, né, mais uma vez que nós pensássemos no céu, porque nós meditamos pouco no céu, desejamos pouco o céu, porque ninguém consegue desejar nem amar aquilo que não conhece. E quanto menos você medita no céu, quanto menos você conhece o que é o céu, menos você o deseja, menos você o ama. E por causa disso, muito mais facilmente você o troca pelas coisas mundanas que não passam de um punhado de pó e de cinza. No Antigo Testamento, lemos que Esaú trocou a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas que seu irmão Jacó lhe apresentou. E depois, quando Esaú viu que havia sido enganado e que havia trocado a sua bênção de primogenitura do pai, né, por causa de um prato de lentilhas, ficou desolado. E é justamente essa mesma desolação que sentirão os pecadores no dia da sua morte, ao verem que trocaram, né, a bênção de primogenitura do Senhor, ou seja, a herança eterna dele, né, o céu, por causa de um punhado de pó e cinza que são as coisas da terra. E Nossa Senhora nos exorta, né, com a sua mensagem de hoje, a olhar para o céu, a querer o céu, a desejar o céu com todas as nossas forças. Vejam, foi a meditação do céu que deu tanta força, né, aos santos e aos mártires para inclusive morrerem por Jesus, morrerem por Nossa Senhora e morrerem por sua fé. Foi por causa do céu que eles aguentaram os garfos de ferro, os cutelos, o fogo, as espadas, as rodas cheias de dentes pontiagudos, ou os leões, né? Ou então ter os seus membros arrancados e mutilados. E é o céu que nos dá força cada dia para ir em frente e não desanimar quando nós meditamos e pensamos nele. E Nossa Senhora, vendo que a nossa geração é uma geração apóstata, é uma geração que não acredita mais, é uma geração que não pensa mais nas verdades eternas, Nossa Senhora fez questão de, em Fátima, em outras aparições, e aqui também, Monte Chiari, Medjugorje, Porto Santo Stefano, e também aqui, ela fez questão de mostrar o inferno, o céu e o purgatório para os videntes, para deixá-los como provas vivas de que esses 3 lugares, o lugar do prêmio, o lugar da expiação, da purificação e o lugar da condenação, do tormento eterno, existem. E para um deles, nós iremos, né, logo depois da morte. Nossa Senhora fez questão também, já no início das aparições dela aqui, me levar para ver o céu
o inferno e o purgatório, em 1993, para que eu ficasse como uma prova viva de que esses lugares existem e que nós precisamos ter uma vida santa para podermos ser dignos do céu e escaparmos do fogo do inferno. Nossa Senhora, quando me mostrou o céu, a mim e a uma outra vidente que estava comigo, quando ela nos levou, nós fomos subindo, seguros na mão dela. E de repente chegamos diante de um lugar belíssimo, todo cheio de luz. O azul que havia naquele lugar, que parecia ser tipo assim, um céu, era de um azul que eu nunca tinha visto na terra. Parecia um mar de luz que não havia fim. E lá havia jardins feitos assim com flores que eu nunca vi em toda a minha vida. Ao mesmo tempo que aquelas flores pareciam flores feitas de cristal, pareciam de vidro, eu tocava nelas e eu pensava que elas eram duras, né? E não eram. Eram macias, maleáveis, né? E ao mesmo tempo pareciam que eram feitas de vidro, eram transparentes. Eu podia ver os meus dedos entre as pétalas delas que eu pegava, que eu acariciava. E eram perfumadíssimas, de um perfume que eu nunca senti em toda a minha vida. As pessoas que estavam lá brilhavam como o sol. Não sei se vocês já puderam olhar para uma lâmpada. Olhe para uma dessas lâmpadas aqui que os nossos anjos custódios seguram na capela. Olhe fixamente nas lâmpadas. Você consegue ver nitidamente de que cor é essa lâmpada? Não, não é mesmo? Porque quando você olha fixamente para a luz, você não consegue distinguir bem de que luz, de que cor é que ela é feita. As pessoas que estavam lá no paraíso eram feitas do mesmo jeito, de uma luz tão linda, tão brilhante, que eu não conseguia saber direito qual era a cor daquelas pessoas. Aliás, elas não pareciam ter cor de pele nenhuma. Elas pareciam ser feitas de luz. Elas tinham o formato de seres humanos, mas não pareciam pessoas feitas de carne e osso. Elas pareciam feitas, né, de luz. Na verdade, lá nós seremos espíritos, né, bem-aventurados, como os anjos. Não teremos corpo lá. E lá ninguém vai ser marido de ninguém, ninguém vai ser mulher de ninguém, ninguém vai ser dono de ninguém. Lá todos nós seremos como os anjos do céu, né? E aquelas pessoas não eram nem gordas nem magras, nem muito altas nem muito baixas. Elas eram perfeitas e eram belíssimas. Umas tinham olhos azuis, outros verdes, outros castanhos, outros olhos escuros, mas brilhavam como o sol. Suas vestes eram brancas, azuis, vermelhas, amarelas, tinha cinza também, mas um cinza muito doce, muito suave, que brilhava intensamente. Eram lindas. E aquelas pessoas me pareciam assim felizes, plenamente felizes. A impressão que eu tinha é que elas assim estremeciam de felicidade, entendeu? O coração delas era pleno de felicidade, tinha tudo, nada lhes faltava. Eu me lembro que eu vi os anjos voando sobre aquelas pessoas. Alguns eram transparentes, eu via quando um anjo cruzava com o outro, eu via um passando atrás do outro. Outros não, outros já eram mais luminosos, mais brilhantes. E me lembro que eu tinha visto uma grande claridade sobre todo aquele lugar, onde tinha uma luz fortíssima que eu não conseguia mirar. E todas as pessoas, num determinado momento, se viraram para aquela luz e começaram a cantar e a adorar a Deus. Então Nossa Senhora me explicou que lá, naquela claridade inacessível, estava Deus, a Santíssima Trindade, que eu não podia ver naquele momento, né? E aquelas pessoas eram muito felizes, e olhando para nós, elas disseram para nós que nós obedecêssemos Nossa Senhora em tudo, que rezássemos muito
e que fôssemos muito bons, e que se nós fôssemos assim, nós iríamos um dia nos juntar a eles ali, naquele lugar. Desde aquele momento, eu fiquei tão encantado com o céu, tão apaixonado pelo céu, que se tornou uma ideia fixa minha. Eu quero o paraíso, eu quero o céu. Custe o que custar, e eu vou conseguir ir para o paraíso. Não importa o que eu tenho que fazer, não importa o que eu tenha que sofrer e o quanto eu tenha que rezar. E aí, em seguida, Nossa Senhora tomou a nossa mão novamente e nos levou a um lugar que parecia uma grande caverna fechada por uma porta. Aquela porta abriu-se e nós vimos assim como se fosse uma grande caverna cheia de névoa e fumaça. E lá dentro havia muitas pessoas que choravam, que rezavam e que nos olharam e que pediram orações para nós. E disseram também para nós que nós rezássemos muito e fizéssemos tudo que Nossa Senhora mandasse para que nós não fôssemos para aquele lugar de tormento. Depois, Nossa Senhora tomou a nossa mão de novo, desceu conosco para um lugar onde parecia um grande mar de fogo, que parecia que não tinha começo nem fim. E parecia que nós estávamos em cima de uma grande rocha, olhando tudo aquilo, como se nós olhássemos por cima da mão de Nossa Senhora. E eu via como que caíam umas coisas brancas naquele mar de fogo, que dava a impressão de serem folhas secas ou flocos de alguma coisa. E quando aqueles flocos brancos caíam naquele fogo e voltavam à tona, já tinham perdido completamente a aparência do que eram e se transformavam em animais assim horrorosos, que eu nunca tinha visto e que era impossível de descrever a sua feiura. E Nossa Senhora nos revelou que eram as almas dos condenados, que quando caíam ali naquele fogo terrível, se transformavam imediatamente, na semelhança dos demônios, em imagem e semelhança de Satanás. E aquelas almas gritavam de dor. E eu via como os demônios torturavam aquelas de diversas maneiras. De alguns, eles arrancavam os braços e as pernas. Outros, eles cortavam com facas feitas de fogo e devoravam aquilo que parecia o interior daquelas pessoas, as vísceras daquelas pessoas. Também, eu me lembro muito bem que tinha algumas almas que aqueles demônios assim cortavam ao meio em rodas flamejantes de fogo. Lembro que tinha também uma mulher muito bonita. Primeiro era muito bonita, vestida assim com uma túnica vermelha, um cabelo amarelo, e era muito formosa. Logo em seguida, ela se desfigurou toda e os cabelos dela eram feitos de serpentes que mordiam o corpo dela todinho. E Nossa Senhora tinha me dito que aquela mulher na terra, ela era uma pecadora que não se arrependeu e tinha sido condenada ao fogo do inferno por causa da prostituição, da fornicação dela. Fornicava com os homens. E ali, aquelas serpentes mordiam o corpo todinho dela e ela gritava horrorosamente de dor. Não sei assim explicar para vocês o horror que era ver aquela mulher, sendo atormentada por aquelas serpentes que faziam parte dela mesma, do seu próprio ser. Me lembro também de ter visto, diversos castigos dos pecadores lá. Muitos deles Santa Francisca Romana também explica. Ela teve 95 visões do inferno e explica como eram torturados os adúlteros, os padres infiéis, os bispos infiéis, os religiosos relaxados, aqueles que se prostituem, os vaidosos, aqueles que se preocupam muito com a sua aparência,
que querem ser bonitinhos e atraentes para os outros. Ela descreve pormenorizadamente no livro dela, no Tratado sobre o Inferno, né, o castigo dos vaidosos. É terrível. Eles também são atormentados lá por serpentes que mordem o corpo deles por toda a eternidade sem nunca parar. Os adúlteros, né, os preguiçosos. Santa Francisca Romana descreve lá o castigo daqueles que não gostam de trabalhar, que não gostam de estudar, que têm preguiça de rezar, que têm preguiça de estudar o catecismo, que têm preguiça de ler os livros dos santos, que têm preguiça de se instruir na fé e, portanto, são lânguidos, são tíbios na sua fé. Ela descreve lá como é que eles são torturados. Os demônios cortam eles lá em vários pedaços, né? Uma hora colocam eles, né, como se fosse num grande, como que eu vou dizer, num grande tonel, né, num grande tambor de fogo. Depois colocam eles com água gelada, né? Depois cortam os braços deles, os dedos. Ela revelou também o castigo, né, dos caluniadores, dos difamadores, daqueles que falam mal do próximo, né, sendo verdade ou não os defeitos que eles dizem que os outros têm, né? E ela revela nitidamente lá o tormento deles, né, que é horrível. Os demônios transpassam a língua deles com lâminas de fogo, né? Cortam a língua deles em vários pedaços, né? A língua volta a se compor e eles voltam a cortar outra vez. É terrível, é horrível demais. E aquelas almas, eu me lembro muito bem que aquele mar de fogo, num determinado momento, começava a girar e se formava como que um roda-moinho que ia, né, subindo, um redemoinho que ia subindo, e aquelas almas subindo junto com o fogo e gritando, e depois aquele redemoinho desaparecia, eles caíam no fogo e retornava o seu tormento, continuava o seu tormento por toda a eternidade. E aquelas almas, num determinado momento, se voltaram para nós e disseram para nós: rezem para vocês não virem para cá, rezem muito, porque nós todos viemos parar aqui porque não rezamos. Se nós tivéssemos meia hora, se nós pudéssemos voltar à terra para ter meia hora para rezar, nós não viríamos para esse lugar de tormento. E sejam muito bons, porque se vocês não forem bons, se vocês caírem no pecado, vocês virão para cá, onde serão atormentados conosco por toda a eternidade. Então vejam, não adianta só rezar o rosário. Você tem que ser bom. Você tem que fugir do pecado. Vocês vejam que quando Satanás se apresentou diante de Deus e disse: venho de dar a volta ao mundo inteiro. E Deus disse a Satanás sobre Jó: você viu o meu servo Jó? Justo, temente a Deus, bom, e se esquiva do pecado sempre. Repararam? Justo, temente a Deus e se esquiva do pecado sempre. Entenderam? Então não adianta só você rezar. Você tem que se esquivar do pecado. Do contrário, você não vai entrar no céu. Então, ou seja, não adianta só você rezar, não adianta também só você cumprir direitinho os preceitos. Você tem que se desviar do pecado, como Deus disse que Jó fazia. Entendeu? Você tem que se desviar do pecado. E você se desvia do pecado todo dia? Quando o demônio apresenta o pecado para você, você se desvia? Ou você vai loucamente ao encontro dele e se entrega sem luta? Você já derramou até a última gota de sangue seu para se desviar do pecado e salvar sua alma? Ou você é daquele que nem bem se apresentou ali para você o pecado, você já está se entregando sem luta? Você é de verdade um guerreiro
que prefere derramar até a última gota de sangue antes de se entregar ao pecado e deixar Satanás marcar sua alma com o selo dele, o 666, o sinal de Satanás? Você se desvia do pecado como já fazia? Foi isso que aquelas almas disseram para nós, que era para a gente fugir, né, do mal, do pecado, e a gente rezar muito para a gente não ir parar naquele lugar. E uma coisa que se gravou nitidamente na minha mente foi isso que elas falaram, que se elas pudessem voltar à vida e rezar por meia hora que fosse, elas seriam salvas e elas não iriam para aquele lugar de tormento. Mas já era tarde demais. O tempo de rezar já havia passado. O tempo da misericórdia já havia acabado para elas. E elas disseram para a gente rezar muito, para não ir parar naquele lugar. E a gente se desviar do mal e a gente ser muito bom. E daí então Nossa Senhora disse, eu trouxe vocês para vocês verem, para vocês dois verem, o prêmio dos bons, daqueles que amam e temem a Deus, e o castigo daqueles que não amam a Deus e que o ofendem. E aí Nossa Senhora nos trouxe de volta, né? Eu me lembro que a minha tia Rosária quase desmaiou, né? A mãe da outra vidente assim estava apavorada, porque a outra vidente ficou assim muito pálida, eu também muito pálido. Nós ficamos assim quase diáfanos e tremendo muito, né? E muito assim apavorados com aquela visão que nós tínhamos acabado de ter. E eu me lembro que em 93 Nossa Senhora me fez ver o inferno outra vez, dessa vez lá na onde a cruz do primeiro Monte das Aparições, ali foi a visão do inferno. E eu me lembro que foi tão terrível que eu desmaiei e o meu grupo de oração me levou desmaiado para casa. E quando eu acordei eu já estava lá. Porque a segunda vez foi muito pior do que a primeira. E as almas disseram de novo para mim, se nós tivéssemos meia hora para rezar, nós não estaríamos aqui. Mas para nós não há mais tempo para rezar. Quando tínhamos tempo, não rezamos. E agora teremos que sofrer.